Fala família vascaína, eu me chamo Júnior e hoje te trago as últimas do Gigante da Colina. Como está torcedor? Espero que bem, e meus amigos, olha o que Edmundo disse do Vasco, surpreendeu a torcida vascaína. Fica até o final que te conto tudo e mais, mas antes, vamos aproveitar e rapidamente conferir as principais notícias do Vasco. O Vasco está enfrentando problemas financeiros novamente. O Atlético Paranaense informou ao clube carioca que uma das parcelas do empréstimo de Hugo Moura não foi paga. Essa parcela é importante para garantir que o meio-campista possa jogar pelo Vasco, como foi acertado em abril. Até agora, o Vasco não respondeu ao pedido de pagamento feito pelo Atlético. Isso acontece em um momento em que o Vasco terá que pagar pelo empréstimo de Hugo Moura. No contrato, está escrito que o Vasco terá que pagar 2 milhões de euros para contratar o volante em definitivo se ele jogar 4 partidas pelo time. Essa meta foi alcançada. Agora, se o Vasco quiser mantê-lo no time, terá que pagar essa quantia. Mas a dívida pode atrapalhar essa negociação, especialmente com a cobrança feita pelo Atlético. O Vasco está procurando um novo treinador depois que Ramon Dias saiu. A saída aconteceu depois de uma derrota por 4-0 para o Criciúma no último fim de semana. Não está claro quem decidiu pela saída, pois o clube e o treinador têm versões diferentes do que aconteceu. Jorge Sampaoli é um dos principais candidatos ao cargo. Ele já trabalhou no Brasil com times como Flamengo, Atlético Mineiro e Santos, e agora está sem clube desde que deixou o Flamengo em 2023. Paulo Pezzolano, que levou o Cruzeiro de volta à Série A, também está na lista de possíveis treinadores. Mas quando perguntado sobre o interesse do Vasco, ele disse que está focado no seu trabalho na Espanha. O Vasco também tentou contratar Fábio Carille, do Santos, mas ele disse que vai continuar no Santos. Outros treinadores como Luiz Felipe Scolari, Mano Menezes, Carlos Carvalhal e José Mourinho estão disponíveis no mercado. E antes de te contar a fala de Edmundo que surpreendeu a todos, olha só o que o Neto falou. O apresentador Neto, conhecido por falar o que pensa, afirmou no programa E os Donos da Bola e que o Vasco se tornou o pior time do futebol brasileiro nos últimos 5 anos. Ele criticou a gestão da 777 Partners, que administra o clube, destacando a grandiosidade e a história do Vasco, mas lamentando que más administrações levaram o clube a resultados ruins e até mesmo ao rebaixamento. E vocês que são da SAFI, vocês não têm ideia do que o Vasco representa politicamente neste país. Dos 4 maiores artilheiros da história do Brasileirão, 3 são das divisões de base do Vasco: Dinamite, Edmundo e Romário. Vocês não sabem que o primeiro time a colocar negros para jogar foi o Vasco. É um dos clubes mais empoderados em relação à torcida e iniciou Neto. E não tem time ruim nos últimos 5 anos igual o Vasco. Time, porque a torcida e o clube não merecem os jogadores que jogam aí. Mas são ruins em jogadorzinhos. Complementou o ex-jogador. Diga aqui nos comentários o que achou dessa fala de Neto. O humorista Whindersson Nunes foi às redes sociais no último sábado, para fazer um pedido especial para seu clube de coração, o Vasco da Gama. O artista perguntou se o Cruz Maltino podia emprestar o São Januário para ele fazer um show, visando arrecadar dinheiro para ajudar as vítimas da tragédia causada pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Na publicação, Whindersson garantiu que arcaria com os custos da estrutura do show. O Vasco aceitou tal pedido e solicitou que o humorista enviasse mensagem para o perfil oficial do clube. As fortes chuvas no Rio Grande do Sul assolam a população e, segundo as autoridades, são 62 mortos, 74 desaparecidos e 107 feridos no estado em decorrência do desastre natural. Além disso, a Defesa Civil soma 82,5 mil pessoas fora de casa, sendo 13,3 mil em abrigos e 69,2 mil desalojadas, que recebem abrigo nas casas de familiares ou amigos. O desastre natural também assolou os clubes do estado. Todas as equipes do Rio Grande do Sul tiveram seus jogos adiados em todas as divisões do Campeonato Brasileiro. Grêmio e Internacional também terão suas partidas pelas competições na Conmebol adiadas, sabendo que as estruturas de seu CTS também foram atingidas pelas chuvas. Vocês viram que o Roger Guerreiro, ex-jogador brasileiro que se naturalizou polonês, relembrou sua participação na Eurocopa de 2008 ao lado de Robert Lewandowski em um podcast. Durante sua participação no programa, Roger foi questionado sobre quem ele considerava o melhor jogador que já viu em campo, seja como companheiro de equipe ou adversário. Surpreendentemente, ele apontou o meia Felipe, ex-jogador de Vasco.
o Felipe Maestro, na época do Flamengo. Mais que o Lewandowski, de longe. Quando eu chego no Flamengo, me passaram uma visão do Felipe, eu achava que ele era mala, estrela. E eu já acompanhava ele do Vasco, já sabia da qualidade dele, ele foi lateral esquerdo e eu também. Quando eu chego no primeiro treinamento do Flamengo, o Felipe me recebeu muito bem e já me desmontou inteiro, porque eu estava com outra imagem dele. E, dentro de campo, tínhamos um entrosamento muito grande. E vendo ele jogar, você dava bola nesse e assistia. Tanto que o apelido dele, aquele ano, foi Garrincha da Gávea. E para receber o apelido de Garrincha, e não é para qualquer um. Ele jogou mais que Lewandowski na época e, disse Roger. Não sei se vocês já viram pessoal, mas a 777 Partners, que controla a SAF do Vasco, enfrenta um processo nos Estados Unidos por fraude. A empresa teria obtido um empréstimo de 350 milhões de dólares usando supostos fundos como garantia, que, na verdade, não existem. A Leandenhal, empresa inglesa que concedeu o empréstimo, acionou a 77 na justiça, alegando que os ativos prometidos como garantia não são válidos. A investigação está em andamento, e a 777 ainda não se pronunciou sobre o assunto. A denúncia afirma que os ativos prometidos por Josh Vander, dono da 777, não existem ou já foram comprometidos com outros credores. E mais uma vez a empresa que comprou o Vasco com polêmicas, mas uma coisa é certa, a 777 se quiser continuar no Vasco, e fazer o Vasco ganhar alguma coisa, vai ter que contratar muito, e ser cirúrgico ao escolher os jogadores, porque senão, talvez o Vasco nem consiga permanecer na primeira. Mas nós torcemos que o time ganhe sempre, e consiga fazer um campeonato brasileiro bom. Porque nós torcedores do Vasco merecemos vitórias do time, e não derrotas, não cair para a segunda. E agora família, vamos para a principal notícia deste vídeo, olha só isso. Edmundo, um grande ídolo do Vasco, falou ao vivo em seu canal Imundo Ed sobre o momento difícil que o clube está passando. Ele mencionou que o Vasco entrou em uma situação complicada depois de perder feio para o Criciúma no último jogo, o que levou à saída do técnico Ramon Dias. Edmundo também criticou duramente a 777 Partners, a empresa que cuida da parte administrativa do Vasco. Ele disse que a gestão do clube não está boa e que o Vasco está meio perdido, o que pode ser perigoso no Campeonato Brasileiro. E vamos falar desse vexame, a única coisa que eu acho engraçado é que esperam um 4-0 para todo mundo aceitar que essa empresa não é a mais adequada para assumir o Vasco. E o Vasco está à deriva, eu falo isso aqui há quanto tempo? Desde a entrada deles, quando ainda era o outro CEO. Esse que está agora é pior ainda. A única coisa boa que tem que ele é Vasco, mas nem no jogo de sábado ele foi, por isso essa bagunça. Ninguém sabe se o Ramon Dias pediu demissão ou foi mandado embora. E você torcedor, concorda com a fala de Edmundo? Diga aqui nos comentários. Muito obrigado por assistir até aqui, e não se esqueça de deixar aquele like, se inscreva no canal. Até mais!